Carta de Tiago, capítulo 1. A princípio nós lemos apenas o versículo 1. A nossa exposição vai se delongar ao longo dos próximos versículos, mas nós vamos lendo à medida que a exposição vai caminhando. A princípio apenas o versículo 1 para nos situar aqui novamente dentro dessa carta. Tiago, capítulo 1, verso 1, a minha versão é a Nova Almeida atualizada, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Que o Senhor nos abençoe, mediante a exposição da sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Queridos, ao longo da última semana e dos próximos semanas, e talvez meses, estaremos caminhando dentro da carta de Tiago, pensando sobre essa vida prática de fé. A fé não é um mero assentimento emocional, ou não é uma mera vontade de que as coisas funcionem muito bem. A fé que a Bíblia nos ensina, fala de uma confiança no caráter e na palavra de Deus. E essa confiança no caráter e na palavra de Deus, vão se mostrar na nossa vivência diária, no jeito como a gente fala, no jeito como a gente vive, no jeito como a gente trata as pessoas. Isso tudo vai ser o reflexo do que de fato habita o nosso coração, o que de fato nós sabemos sobre Deus e recebemos da parte de Deus. Fé não é um mero desejo de que tudo vá bem. Fé é confiar no caráter e na palavra de Deus. E Tiago vai exatamente caminhar com os irmãos, a quem ele chama aqui de os irmãos que estão na diáspora, que estão dispersos, espalhados. Esse termo diáspora aqui remete lá desde quando o povo foi levado ao cativeiro da Babilônia, então estava afastado, longe da sua terra. Muitos povos, não só na Babilônia, mas em tantos outros lugares, eram chamados de os judeus da diáspora. E agora Tiago está usando novamente esta mesma ideia, falando a um grupo de cristãos que agora estava sendo perseguido por amor a Cristo. Atos vai nos dizer que após o apedrejamento de Estevão, irrompe uma grande perseguição contra os cristãos e familiares. Não cria em Jesus como sendo o Cristo, o Messias. Jesus como sendo o Cristo, o Messias. Mas em algum ponto da sua caminhada, muito provavelmente após a constatação da ressurreição de Jesus, porque Atos vai dizer que exatamente, Paulo vai dizer em Coríntios, na sua primeira carta de Coríntios capítulo 15, de que Jesus ressurreto apareceu também a Tiago. E a partir de então, este Tiago, que outrora não cria em Jesus como o Messias, passa agora a se identificar como servo de Deus e servo de Jesus, o Cristo, de Jesus, o Messias. Não alterar em nada a minha relação com o dia a dia, não dá. Porque a fé não é um quartinho que a gente tem na nossa casa. A fé é o alicerce onde a nossa casa é construída. E Tiago então vai falar dessas questões de maneira muito prática. E termina aqui esse primeiro versículo, como nós vimos na última semana, dando saudações, ou dizendo alegrem-se. E agora no versículo 2, ele passa a falar de uma vida de alegria, apesar das circunstâncias e apesar das diversidades. A estes irmãos que estavam espalhados no mundo, que estavam sendo perseguidos, que muitos haviam perdido família, que haviam recebido impactos sociais na sua vida. As pessoas, quando se convertiam a este tempo, e foi assim durante muito tempo, e assim é ainda em alguns lugares, tanto no nosso país como fora, não tem apenas uma mudança de religião, tem um impacto na sua vida como um todo, inclusive sendo hostilizadas, sendo deixados de lado, sendo zombados. Na época em que Tiago está escrevendo, uma pessoa que se convertia, um marido que se convertia e a sua esposa não se convertia, era muito comum a esposa abandonar o marido, ou o marido abandonar a esposa. Estes judeus convertidos quebravam as suas relações sociais. Judeus não faziam comércio com cristãos. Cristãos não podiam entrar nas sinagogas, não podiam entrar no templo. Cristãos eram hostilizados socialmente, religiosamente e em questões de família. E aqui estão experimentando, estes irmãos estão na diáspora, experimentando o ápice disso tudo, que era a perseguição e inclusive com requintes de prisão e morte. Por isso eles estão espalhados. E muitos ainda vivem assim nos dias de hoje. Muitos cristãos não conseguem, não podem professar a sua fé de maneira livre. E por mais que a gente reclame, e eu sei que você reclama às vezes do seu país, por mais que a gente reclame,
nós temos muito mais liberdade que os cristãos do mundo antigo sonharam em ter. E muitos cristãos hoje são expulsos de suas famílias, são apedrejados em praça pública, são crucificados. Alguns países de maioria muçulmana, quando chega a época da Páscoa, não sei quem já viu isso, tem o costume de pegar um grupo de cristãos no dia da Páscoa e gravar vídeos executando cristãos. Há muitos lugares onde a igreja precisa se esconder, e é conhecida como a igreja subterrânea, em que irmãos não podem, à luz do dia ou da noite, se reunirem publicamente em nome do Senhor, mas se escondem em cemitérios, em catacumbas, em cavernas, literalmente debaixo do chão, para que possam louvar o nome do Senhor e aprender as coisas da parte de Deus. Então sim, gente que ama e teme a Deus e serve a Deus, passa por momentos difíceis, passa por dias difíceis, em muitos casos, passa por uma vida difícil, simplesmente pelo fato de amarem e temerem a Deus. Então Tiago vai dizer no versículo 2, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. E esse texto é muito esquisito, porque provação e alegria parece que não combinam, né? Tenham por motivo de grande alegria, ou melhor, considerem, seria uma tradução também, considerem motivo de grande alegria. A ideia é de algo financeiro, fazer os cálculos, avaliar. Tiago está dizendo, avalie o como é bom, ou como é alegre, o fato de vocês passarem por vários tipos de provações. E algo muito interessante também é dizer que ele fala de o fato de passarem. Ele não diz se passarem, porque a questão não é se vamos ou não vamos passar por dificuldades, a questão é só quando. Que do lado de cá, nós estamos sujeitos às contingências desse mundo, só pelo fato, primeiro, de sermos humanos. Pelo fato de sermos humanos, estamos debaixo das contingências humanas, estamos debaixo de problemas que podemos enfrentar na saúde, na família, nos relacionamentos. A chuva, quando chove demais na terra do ímpio e na terra do justo. Quando vem geada, sabe, queimou esses dias atrás, um tempo atrás, aí, queimou parte da lavoura, da safra, queima do ímpio, queima do justo. Porque nós estamos debaixo de contingências que são humanas. E o corpo humano, ele é o mesmo, tanto para crente quanto para descrente. Descrente tem pedra no rim, né, André? Mas crente também tem pedra no rim. Se não tomar água, principalmente. Passamos por adversidades. Podemos perder o emprego. Enfrentamos o luto na família, pelo fato de sermos humanos. Soma-se a isso o fato de sermos caídos, ou tocados pelo pecado. E por vezes nós experimentamos tribulações como consequência de escolhas mal feitas, de palavras malditas, de ações tomadas de forma impensada. Às vezes falamos o que não devemos falar, fazemos o que não devemos fazer, ou deixamos de falar o que deveríamos falar, deixamos de fazer o que deveríamos fazer. Então o pecado é mais este elemento que traz sobre nós dificuldades. Não só os nossos pecados, mas os pecados de outros. Tem crente santo, justo, que sai da igreja, depois de louvar ao Senhor, com a vida ali, dentro dos conformes, naquilo que é possível. Mas no meio da rua, encontra alguém que resolveu encher a cara de cachaça e o atropela. E gente temente a Deus também morre assim. Porque nós estamos debaixo das contingências de um mundo caído. E as escolhas de outras pessoas reverberam sobre nós, principalmente as escolhas daqueles mais próximos de nós, da nossa família, dos nossos amigos, da nossa comunidade. As escolhas que os nossos governantes tomam afetam a nossa vida. Então nós estamos nessa situação. E soma-se a isso o fato de que existem certas dificuldades e provações que vêm sobre nós pelo fato de amarmos a Deus, pelo fato de temermos o nome do Senhor. Aí às vezes a gente ouve zombaria, discriminação,
Às vezes somos deixados de lado pela família, pelos amigos, pelos colegas de turma, fazem zombaria, o professor zomba da nossa fé na faculdade, ai de nós se falarmos alguma coisa, a gente também enfrenta algumas dificuldades, algumas provações. Muitas delas são manejáveis, outras são dolorosas, são difíceis. Inclusive, Tiago fala aqui que nós devemos nos tornar aqui, estarmos alegres, pelo fato de passarmos por várias provações. A palavra aqui, várias, ela poderia ser traduzida de maneira mais literal como multicolorida. Poilikos, muitas cores. A ideia é uma grande variedade de tribulações que nós podemos passar e que vamos passar. São muitas porque não são apenas na questão de quantidade, mas também de tipos. Há muitas áreas. E também há muita intensidade. Tem provações que são mais agudas, outras são um pouco mais simples. E elas podem vir sobre nós em muitos momentos da nossa vida. Certas dificuldades, quando passamos solteiros, passamos de um jeito. Quando passamos casados, passamos de um outro jeito. Quando passamos casados com filhos, passamos de um outro jeito. Porque o momento em que nós somos encontrados por essas provações, também vai dizer o tipo de provação e de ação que nós vamos ter. Então Tiago está dizendo, olha, não é que talvez aconteça, ele está dizendo, vão acontecer provações, dificuldades. E elas vão ser inúmeras, elas vão ser dos mais diversos tipos, das mais diversas intensidades e nos mais diversos momentos da vida. E ele diz, fiquem felizes. Esquisito demais, né? Acho que os Tiagos geralmente não são muito bons da cabeça, né? O que ele está querendo dizer com isso? Por quê? Ficar feliz quando passamos por adversidades. Nós devemos encarar com alegria o fato de passarmos por essas provações. E o motivo está no versículo 3. Porque nós sabemos, diz o texto, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Tiago está dizendo que o motivo pelo qual nós podemos estar alegres, apesar das circunstâncias, não é estar alegres por passarmos por tristezas. Ninguém fica alegre dizendo, poxa, como é bom passar por uma doença ruim, como é bom ver a minha família destruída, como é bom ver o jeito que o meu vizinho me trata, me humilha, zomba de mim, como é bom. Não é isso que o Tiago está dizendo. Tiago não está dizendo para a gente ser masoquista e nem para ser falso. Tiago está dizendo, olha, o que deve alegrar o seu coração é que apesar das circunstâncias que vêm sobre todo mundo e vêm sobre você, na vida daquele que teme ao Senhor, a adversidade é produtiva. Na vida daquele que conhece a Deus, as adversidades são úteis. Todo mundo vai passar por adversidade, todo mundo. Mas aquele que ama a Deus, passa por elas de um jeito diferente e mais importante, sai delas muito melhor do que entrou. Porque Deus exercita a nossa fé, Deus exercita a nossa paciência, Deus exercita a nossa perseverança por meio das dificuldades que nós enfrentamos. E o texto nos diz aqui novamente, no versículo 2, para que nós tenhamos alegria pelo fato de passarmos por várias provações. E aí, geralmente, o pregador, quando olha para esse texto, fala assim, olha, está vendo? É passar, né? O crente não fica na provação, é um negócio passageiro, temporário. Mas aí está fazendo a exegese do texto no português. Mas a ideia do texto não é passar nesse sentido de transitório, é passar no sentido de ser surpreendido. Ou seja, Tiago está principalmente falando, não das adversidades que a gente causa, que a gente busca, que a gente procura, que a gente constrói. Ele está dizendo, mesmo quando a gente está caminhando, amando e servindo a Deus, vez ou outra a gente tromba e a gente se depara com uma provação. Então, se alegre pelo fato de que essas provações também vêm sobre vocês, porque elas produzem, diz Tiago, perseverança, paciência. Tiago diz que sabendo que a provação da fé que vocês têm, produz perseverança. A ideia aqui agora de provação, a palavra usada já é outra. É provação da mesma forma como os metais preciosos eram provados antigamente. Ainda os ourives fazem isso. Pegam aquele material bruto, que é um ouro misturado com impurezas, bem chamado de escória, e leva para o cadinho, e ali põe fogo, né? Altas temperaturas. E o que essas altas temperaturas fazem? Primeiro, queimam a escória,
e separam o metal precioso. Tiago está dizendo que as tribulações provam a nossa fé, expõem as impurezas da nossa fé e mostram a beleza e a preciosidade da nossa fé. Esta provação de que, quando passamos por adversidades, se expõe o que a gente de fato crê. Você deve conhecer gente que passou por grandes dificuldades, e talvez você seja essa pessoa, de que no final, quando passa, você fala: meu Deus, como eu aprendi com isso. Senhor, como eu cresci. Se fosse para escolher, eu não passava por nada disso. Mas por tudo isso que eu passei, Senhor, como eu amadureci. Como eu cresci. Como algumas coisas que eu conhecia na teoria se solidificaram no meu coração. Ou usando o eco das palavras de Jó. Depois de passar por todas as adversidades que ele passou, Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aquele que ama e teme a Deus, solidifica a sua fé quando ela é colocada à prova. É fácil dizer eu creio, mas a gente só sabe se crê mesmo quando é hora da prova. E prova para aqueles que estão na escola, na faculdade, a gente sabe o quanto prova é algo agradável, né? É muito bom prova. Está chegando a época de prova, aí começa a ansiedade, começa estudo. Mas qual que é o intuito da prova? Provar que você, de fato, sabe o que você diz saber, pelo menos na teoria. Na teoria, as pessoas que saem formadas de uma faculdade ou de uma escola, saem com uma porção de conhecimentos que as habilitam a ser o que elas se propuseram a ser, não é? Não é isso que a gente espera? Você entra no hospital e vai ser atendido por um médico que você sabe que ele ficou só ali na média, sabe? Que passou raspando, já dá um friozinho na barriga, né? Que matava a aula, que só não tomou bomba porque fez várias e várias recuperações. Você vai muito tranquilo ser atendido por ele, né? Você é ele que vai fazer a sua cirurgia de coração. Legal. Pode ser um meia boca. Não. Eu quero que seja o mais rigoroso teste. Que ele tenha passado pelo mais rigoroso teste. Que ele tenha sido aprovado com louros, com honra. Que tenha sido chamado o nome dele ali na frente, dando destaque por ter sido o melhor aluno. É esse que eu quero. Mas como é que eu sei se o indivíduo sabe ou não sabe? As provas é que dizem. Quando eu estou despido da minha capacidade de pesquisar, de aprender, ali é hora de colocar em prática, de provar, de mostrar. E na vida cristã, queridos, é no meio das provas que a gente sabe se a gente crê ou não. Eu creio em Deus, eu confio em Deus. Será? Aí chega o momento da prova, a gente fala assim: eu acho que eu não cria tanto quanto eu disse que eu cria, não. Eu acho que eu não confiava tanto assim como eu dizia que eu confiava, porque essa situação me mostrou que eu fico ansioso, que eu fico desesperado, que eu começo a murmurar, que eu começo a ser rebelde, que eu quero deixar de ir na igreja, que eu quero deixar de orar, eu quero deixar de ler a Bíblia. Essa situação me mostrou que meu coração não estava de fato em Deus, mas estava de fato naquela sensação de que Deus está me poupando de adversidades. As provações mostram a nossa fé. E você conhece, eu já disse, pessoas que saem grandes de uma adversidade. Assim como você também conhece pessoas que abandonaram a fé, apostataram da fé, brigaram com Deus, porque as coisas não saíram como eles esperavam que saísse. E o que Tiago está dizendo é exatamente isso que as provações fazem. Evidenciar uma fé verdadeira e uma fé falsa. É queimar a escória de uma fé fingida e evidenciar a beleza de uma fé valiosa. Sabe, eu acho muito mais honesto uma pessoa que vive longe de Deus, dizendo: eu não amo a Deus, eu não amo a igreja, eu me decepcionei com Deus, eu me decepcionei com a igreja, eu me decepcionei com a fé. Eu acho muito mais honesto do que alguém que pensa que está vivendo na fé, mas não está. Que pensa que ama a Deus, mas os seus atos renegam essa verdade. Alguém que se engana dizendo: eu creio em Deus e Jesus é o meu Senhor, mas lá no trabalho o Senhor é outro.
Quando eu fecho a porta do meu quarto, o Senhor é outro. Quando eu estou sozinho no meu carro, andando pela rua, o Senhor é outro. Com a boca eu digo, Deus é o meu Senhor. Mas com a vida, algo diferente é proclamado. Tiago diz então que nós devemos ficar felizes pelo fato de passarmos por diversos tipos de situações provatórias, porque elas expõem a nossa fé. E diz o verso 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Ele está sendo redundante, só dizendo o que ele já disse, que a aprovação produz essa perseverança, que é essa paciência, que é essa perseverança no sentido de permanência, de continuidade. Há um comentarista chamado Warren Wiersbe, que ele vai dizer algo um pouco mais doloroso do que isso que eu estou dizendo. Wiersbe vai dizer o seguinte: a única maneira de o Senhor desenvolver paciência e caráter em nossa vida é por meio das tribulações. Olha o que o Wiersbe está dizendo. A única forma de o Senhor desenvolver paciência e caráter na nossa vida é por meio de tribulações. Não se adquire perseverança lendo um livro, ouvindo um sermão, ou fazendo oração. Devemos passar pelas dificuldades da vida, crendo em Deus e obedecendo a Ele. E o resultado disso será paciência e caráter. Já viu gente que fala assim, Senhor, me dá mais paciência, já viu? Aí a pessoa espera que no dia seguinte, pare o carro da Shopee, né? Shopee! E te dê um pacote, paciência. Deus te trouxe paciência. Né? Senhor, me dá mais paciência. Deus diz, ok, bora para a paciência. E te dá algumas oportunidades de exercitar a paciência, de crescer em paciência. Algumas oportunidades ou algumas provas, para que a sua paciência seja colocada à prova, mostrada como falha ou não, para que você possa clamar a Deus, sim, para que Ele te ensine a caminhar de maneira mais justa, piedosa e paciente na prática. As tribulações são um meio de Deus polir o nosso caráter, moldar o nosso caráter, expor o nosso caráter. Não para Ele, Deus não precisa saber da nossa fé, Ele já sabe. Deus não precisa saber se a gente crê ou não crê. Tem gente que fala assim, Deus está provando a minha fé para ver se eu creio. Ele não precisa ver se você crê, Ele sabe, Ele te conhece. Quem precisa saber é você. Quem precisa conhecer os limites, a extensão da sua fé é você. E aí no meio da provação você fala assim, não é que eu cria de verdade? Não é que eu confio mesmo em Deus? Porque se fosse em outro tempo, já viu o crente falando assim? Se fosse em outro tempo, eu tinha falado isso, eu tinha feito aquilo, eu tinha agido desse jeito, como Deus está me moldando. Tem gente que fala isso, e glória a Deus. Mas às vezes a tribulação expõe exatamente o oposto. E eu posso dizer, poxa, eu achei que eu já tinha aprendido a ser mais paciente. E esta situação me mostrou que eu ainda sou uma pessoa impaciente. Aí eu achei que Deus já tinha tratado a minha ira. E de repente vem uma situação em que eu pareço o personagem lá do Divertidamente, né? O Raiva, sai até fogo da cabeça. Eu achava que estava resolvido, mas a situação expõe áreas da minha vida em que talvez eu esteja cego. E isso é bênção, isso é dádiva de Deus, porque isso levanta em nós as bandeiras, as atenções, para que possamos trabalhar naquilo que ainda nos distingue entre um cristão que ama a Deus e obedece a Deus, daquele que simplesmente diz com a boca, mas vive uma outra vida. É importante entender, e por isso é alegre, de que nós temos várias áreas da nossa vida que precisam de maturidade, que nós temos várias áreas e várias profundidades dessas áreas que precisam de maturidade. Algumas são mais aparentes, outras são mais obscuras. Algumas só se revelam em meio a pessoas, outras só se revelam quando a gente tem a oportunidade de fazer algo e faz ou não faz. São várias as áreas, e é por isso que são várias as tentações, ou melhor, várias as provações, uma multiforme, multicolorida, um calendoscópio de oportunidades de sair promovido ou de sair exposto para nós mesmos,
para que possamos vencer e viver de maneira diferente. Sabe que é essa perseverança que Tiago está dizendo, que nos mostra que somos maduros. Gente imatura não sabe esperar. Gente imatura não sabe ser paciente. E a gente pode olhar para a Escritura e ver muitas pessoas que passaram por isso. E aí a gente fica até um pouco mais tranquilo, que pensa assim, poxa, eu estou acompanhado de um monte de gente, de peso, que passou pelas mesmas dificuldades que eu passo. Por exemplo, Abraão foi impaciente. Deus falou para ele, Abraão, por meio de você benditas todas as famílias da terra, coisa bonita, né? Mas o tempo vai passando, o filho não vai chegando, chega a mulher e fala, deita com a minha escrava e vão contar o filho dela como sendo nosso, e Abraão vai. Não foi paciente. A mesma coisa acontece com Moisés. Atos vai dizer que Moisés percebeu, de alguma forma, que Deus o usaria para libertar o seu povo. E com 40 anos, a atitude de Moisés é matar um egípcio e esconder o corpo. Foi isso que Moisés fez. Ele desce até os seus irmãos, vê um dos seus irmãos sendo maltratado, e o que ele faz? Mata um egípcio, olha para os lados e esconde o corpo. A intenção era boa, a ação nem tanto. Foi imprudente, foi impaciente, e depois Deus deu a ele um tempo para ele pensar, não é? E aí durante 80 anos, ou melhor, 40 da primeira formação, 40 anos ele ficou cuidando das ovelhas do sogro, aprendendo a ser paciente com as ovelhinhas, levando para comer ali, beber ali, né? Porque depois Deus o usaria mais 40 anos para levar um povo rebelde do ponto A para o ponto B. Então, Moisés teve que aprender a ser paciente. Como é que ele aprendeu a ser paciente? Cuidando das ovelhas que nem eram dele. Aquele que cresceu num palácio com toda a pompa e circunstância, criado em toda a sabedoria do Egito, aquele que podia dizer para qualquer um, você sabe com quem você está falando? Agora ele tem que aprender paciência. E como? Vai para o deserto, vai limpar cocô de ovelha, vai levar a ovelha, não é sua, é a ovelha do sogro, leva para pastar, leva para as águas, 40 aninhos. E Moisés aprendeu, não aprendeu? Ficou humilde ou não ficou? Quando ele tem um encontro com Deus na sarça, Deus fala com ele, mas eu vou te levar, eu vou tirar o meu povo do Egito, Moisés. Eu ouvi o clamor do meu povo, eu vou tirar o meu povo do Egito. E eu fico pensando em Moisés, que legal. E Deus fala, e é você que vai lá falar com o faraó. E ele fala, Deus, eu não sei nem falar, eu não consigo nem falar, minha boca é ruim. Alguns vão dizer que ele era gago, não dá para saber muito bem. Mas veja, aquele que foi criado em toda a sabedoria do Egito, toda a pompa e circunstância, depois de um tempo de provação, agora olha para Deus e diz, Senhor, eu não consigo. Isso mostra um coração que entende as suas limitações. E Deus usa esse para tirar o povo do Egito, por meio de sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Gente impaciente pula etapas. Não foi assim com Pedro? Pedrão também? Vem os soldados pegar Jesus, Pedrão saca ali a espada, parece que ele não era muito bom de mira, né? Acho que ele mirou na cabeça, mas estava meio escuro, arrancou foi a orelha do soldado, zup, meio ruim de mira. Jesus fala, Pedro, o que é isso? Você não sabe o que você está fazendo, cara. E veja, se Abraão tivesse conseguido cumprir a promessa do seu jeito, Deus não teria sido glorificado. Se Moisés tivesse cumprido a promessa do jeito dele, Moisés, grande militar, mata egípcios, Deus não teria sido glorificado. Se Pedro tivesse sido bem sucedido em um mundo paralelo e livrado Jesus da cruz, a gente estava enrolado, a gente continuava nos nossos delitos e nos nossos pecados, porque a imprudência nos faz agir como tolos. E são as provações que mostram no que de fato nós cremos e no que de fato nós esperamos, e se ouvimos a Deus ou se não ouvimos a Deus, se obedecemos a Deus ou se não obedecemos a Deus, se confiamos na palavra de Deus ou se não confiamos na palavra de Deus. Tiago diz no verso 4, a perseverança deve ter ação completa, não é só sobreviver à situação, não é só passar pela dificuldade, mas é sair de lá tendo aprendido alguma coisa que nos torne mais inteiros, que nos torne mais íntegros. Ele fala aqui sobre sermos perfeitos, isto é, íntegros e que não falte nada.
Cada área da nossa vida sendo revisitada. Cada área da nossa vida de decisão, de pensamento, de motivações, de palavras, de atitudes, sendo revistas pelo prisma da fé. Então olhamos e percebemos se a nossa fé já chegou naquela área da nossa vida. Porque é muito fácil. Nós temos uma área da vida em que a gente diz, aqui, beleza, é Deus. Mas na hora de eu gastar o meu dinheiro, quem manda sou eu. Na hora de lidar com o meu corpo, quem manda sou eu. Na hora de tratar quem me maltrata, eu sei que Deus me ensina que eu tenho que aprender a ouvir mais e falar menos e me irar menos ainda. Mas na hora que alguém fala mal de mim ou que me afronta, eu não quero nem saber. Eu vou devolver na mesma moeda. Não tenho sangue de barata, não sou trouxa. Falou, 2, 3, eu dou de volta. E cuidado se não vai tomar um soco na boca. Eu sei que Deus fala que eu tenho que perdoar, mas não vou perdoar não. Essa pessoa não merece o meu perdão. Essa pessoa não merece a minha consideração. Eu sei que Deus me ensina a ter esse tipo de conduta. Mas nessa área, quem manda sou eu. E Tiago está dizendo que a perseverança tem que alcançar cada área da nossa vida. Por isso ele fala de integridade, ele fala de tudo, dentro, fora. Coração, atos, boca, ação, reação, tudo. Ele fala sem que desfalte coisa alguma. Ele vai fazer uma aplicação no versículo 9, sobre 2 tipos de provação, só a título de ilustração. Ele fala do irmão de condição humilde e do irmão que é rico. Porque as duas coisas são provações. Ser rico é uma provação, ser sem dinheiro é uma provação. São provações diferentes. Mas ambas vão falar com o nosso coração. Ele fala no verso 9, o irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação. E o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Tiago está fazendo uma aplicação prática, parece que ele mudou de assunto, mas ele não mudou de assunto. Ele está falando que os ambientes, ou os momentos, ou a nossa condição social, também são meios de provar o nosso coração. É possível que aquele que não tenha condições financeiras, se ache nada, se ache ninguém, ache que não tem valor. E Tiago está dizendo, não deixe que essa aprovação te leve para este caminho, mas glorie-se na sua exaltação. Não pense no que você não tem, pense em quem você é em Cristo Jesus. Não deixe que essa situação social dite o seu valor. E diz, mas da mesma forma, aquele que tem dinheiro, aquele que é rico. Porque é muito possível que alguém com condições se veja como autossuficiente. E Tiago diz, isso também é uma tentação. Achar que você não precisa de nada, que você não precisa de ninguém, e principalmente que não precisa de Deus. Tiago diz então, aquele que é rico, que se glorie na sua humilhação. Que ele está dizendo, lembra que você não é nada. Lembra que todos nós precisamos da graça de Deus. Lembra que não são os recursos financeiros que ditam o nosso valor, nem ter, nem não ter. Sabe que Deus nos livra de muitas tribulações. E tem gente que ora a Deus pedindo mais dinheiro. E Deus fala, se eu te der mais dinheiro, você vai se matar. Que com o pouco que você tem, você já não consegue se virar. Você ganha um salário mínimo e já joga no tigrinho. Se eu te der mais, o que você vai fazer com isso? Você vai se matar. Já viu a quantidade de pessoas que ganham na Mega Sena e em pouco tempo fica pobre de novo? Por quê? Porque não sabe administrar dinheiro. Não é a quantidade o problema, mas é o coração, é a mente, é o jeito de viver. Uma vez alguém me perguntou assim, se você ganhasse um carro de $1 milhão, o que você ia fazer? Eu falei assim, a primeira coisa que eu ia fazer é me livrar disso o mais rápido possível. O mais rápido. Por quê? Porque um carro de $1 milhão, imagina o tamanho do seguro. Imagina o tamanho do IPVA, todo ano. Mas aí os novos ricos ganham na Mega Sena e compram uma mansão e esquece que todo ano vai ter que pagar o IPTU da mansão. Equipe de segurança, limpeza, água, luz.
Não põe na conta. Porque o problema não é a quantidade, o problema é o coração. E muitas vezes a gente está orando dizendo, Senhor, me dá tal coisa, e Deus diz, você não pode. Porque se eu te der isso, você morre, você se mata. Ganhando pouco você já faz com esse dinheiro, sem pensar o que você vai fazer. Já gasta mais com prazeres do que com necessidade. Se eu te der mais, você vai se matar com prazeres. Deus sabe os nossos limites. E por isso, de maneira tão graciosa, muitas vezes, a resposta das nossas orações é não. E essa é uma prova do amor de Deus. Porque antes de Deus mudar as nossas circunstâncias, Ele precisa primeiro mudar o nosso coração. Porque senão a gente volta para as mesmas circunstâncias. É por isso que no versículo 5, o que Tiago nos ensina é orar. E ele diz, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Tiago diz, no dia da crise, sabe o que você faz? Ora. Mas ora pedindo o quê? Livramento? Não. Ora pedindo sabedoria. Estranho, né? No meio da crise, o que a gente pede? Senhor, me tira daqui. Tiago está dizendo, não é isso que você tem que pedir. Não é me tira daqui, Senhor. O que você tem que pedir no meio da crise é, me ensina o que o Senhor me trouxe aqui para aprender. Tinha um amigo meu que dizia isso, que quando ele passava por uma dificuldade, a primeira oração kamikaze dele era, Senhor, não me tira daqui enquanto eu não tiver aprendido aquilo que eu preciso aprender. Porque se o Senhor nos dá livramento de circunstâncias em que nós não aprendemos a viver com elas, ou apesar delas, a probabilidade da gente voltar nos mesmos problemas, de novo, é muito grande, porque a gente não aprendeu a lição, a gente reprova de novo, a gente reprova de novo. Por isso o Tiago está dizendo, no meio da adversidade, ore, mas ore pedindo que Deus te dê sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria não é conhecimento. Tem muito tolo bem informado. Tem muito tolo com muito conhecimento. Sabedoria é a capacidade de colocar o conhecimento na vida. O conhecimento em ação. Dizem que conhecimento ou inteligência é saber que o tomate é uma fruta. Isso é conhecimento. Né? E inteligência é você não colocar o tomate na salada de fruta. Isso é sabedoria. Alguns vão dizer que conhecimento é você saber como desmonta uma coisa. E sabedoria é saber como montar aquela coisa de novo do jeito certo. Tiago diz, peça sabedoria. Peça que Deus te dê a capacidade de aprender com essa dificuldade a qual você está passando. Amém, queridos? Então, quais são os suprimentos que a gente precisa no dia da dificuldade? Aqui a gente já está vendo a sabedoria, a oração. A gente já viu ao longo dos últimos versículos também, a ideia de termos uma nova perspectiva, de olharmos para a situação por um outro prisma, de entendermos que as dificuldades também são um meio de Deus nos abençoar, porque, olha, isso é algo que precisa ficar muito claro para nós. Deus não é contra nós. Deus não quer o nosso mal. Deus não quer a nossa destruição. Tiago está reverberando aquilo que Paulo vai ensinar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, Deus nos ama, Deus quer o nosso bem. Mas muitas vezes o nosso bem passa por um aprendizado que nós não conseguimos aprender ouvindo, vendo, lendo, orando. É um aprendizado que só é vivenciado na prática. E Deus, por sua graça, bondade e misericórdia, permite que sejamos provados para que a nossa fé possa crescer e amadurecer. Então Tiago diz, se alguém quer sabedoria, peça a Deus, porque Deus está desejoso por responder. O verso 5 ainda diz, Ele é generoso, e Ele dá sem reprovações, vai ser concedido. Está passando por adversidade, ore a Deus, dizendo, Senhor, me ensina a viver com as cartas que estão na minha mão. Diante da sua adversidade, diante da configuração da sua adversidade,
A oração mais importante que você pode fazer é: Senhor, como é que eu administro isso aqui? Antes de perguntar por que Deus deixou, a gente pergunta: para que é que isso serve? O que é que Deus vai fazer com isso? O que é que o Senhor está me ensinando nessa circunstância? Talvez o Senhor está me ensinando que eu estou sendo muito imprudente na hora de tomar as minhas escolhas. Talvez o Senhor está me ensinando que eu estou desprezando conselhos, que eu não estou ouvindo a voz de outras pessoas que querem o meu bem, e aí eu vou lá e faço as coisas do meu jeito, me dou mal e falo: meu Deus, porque o Senhor permite que isso aconteça na minha vida? E Deus está me ensinando a ser mais atencioso com os conselhos e com a forma como Ele fala através de outras pessoas. Peça sabedoria dentro das circunstâncias e da configuração de vida que você tem hoje. E Ele diz no verso 6, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, é impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Tiago não diz só o que a gente tem que pedir, ele diz como a gente tem que pedir. Ele diz: peça confiando no caráter daquele a quem você está pedindo. A ideia de fé aqui, de pedir com fé, é pedir confiando no caráter de Deus. Aqui o texto vai falar de uma mente que é dividida, de um coração que é dividido. A Nova Almeida Atualizada traduz como indeciso e inconstante, mas outras versões tais, alguém de ânimo dobre. É como se fosse uma pessoa com duas cabeças vivendo nela, com duas ideias. Ora eu confio em Deus, ora eu confio em mim. Ora eu quero que a vontade de Deus seja feita, ora eu quero que a minha vontade seja feita. É aquela guerra. Tiago fala: assim não dá, ou você confia ou você não confia. Ou você crê que Deus vai usar isso para a glória do nome dEle e para benefício seu, ou você acha que você pode todas as coisas e faz todas as coisas do seu jeito. A ideia aqui é de uma fidelidade, não só fé de crer, mas uma fé de ter um compromisso com Deus, um compromisso com a vontade de Deus, de dizer: Senhor, é a Tua vontade e eu confio na Tua vontade. Se as coisas saírem do meu controle ou tiverem um desfecho diferente daquele que eu espero, Senhor, ainda assim eu confio em Ti, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Paulo vai dizer que as nossas leves e momentâneas tribulações produzem sobre nós um peso de glória, 2 Coríntios capítulo 4. O mesmo Paulo que na mesma carta vai dizer que passou por naufrágios, por açoites, por prisões, por medos no campo, na cidade, passou por um monte de coisa. Ele vai dizer: essas leves e momentâneas tribulações produzem peso de glória. A nossa geração e a nossa cultura ocidental tem essa ideia de que a vida é aqui. Então, se eu passo por alguma dificuldade aqui, acabou o mundo. Se eu não consigo ser o máximo feliz, alegre, que eu posso aqui, então é porque esse mundo já nem está fazendo mais sentido para mim. Mas isso é coisa nossa, tá? Os ouvintes de Tiago e o mundo antigo, até pouco tempo atrás, sempre creu numa vida que transcende o tempo presente. Numa vida que olha para a eternidade. E pelo prisma da eternidade, o tempo presente é isso aqui. É uma fração. Se eu olho para a eternidade com sinceridade, e eu sei que Deus não está simplesmente preparando um lugar novo para mim, mas está preparando um novo eu para esse lugar, que Deus está moldando o meu caráter, e isso que diz Romanos capítulo 8, quando a gente diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, continua lendo o texto, vai dizer que Deus nos chamou para sermos a imagem do seu Filho. Então todas as coisas cooperam para a gente ser mais parecido com Jesus, mais paciente, mais amoroso, mais confiante, mais generoso. Não é para que as coisas fiquem confortáveis, mas para que a gente nesse mundo seja a imagem de Jesus. Esse é um privilégio, e Jesus nunca nos deixou no escuro em relação a isso. Ele diz: calcule aquele que quer ser meu discípulo, calcule. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Calcule.
Porque Deus está muito mais preocupado, queridos, com o nosso caráter do que com o nosso conforto. Deus se importa muito mais com o nosso caráter do que com o nosso conforto. E muitas vezes Ele toca no nosso conforto para tratar o nosso caráter. Porque Deus não está só preparando uma nova terra e um novo céu para nós, mas está preparando uma nova humanidade para habitar essa nova criação. E isso acontece aqui e acontece agora. À medida em que a nossa fé é exercitada e as nossas reações são medidas não por Deus, mas por nós mesmos. E estes pontos cegos, esses pontos fracos, são colocados em ótica, em perspectiva, e a gente diz, esta é uma área em que eu ainda estou muito fraco. Aqui é uma área que eu preciso de mais atenção. Aqui eu achava que eu já tinha vencido, mas eu preciso revisitar essas situações. Eu preciso de mais aconselhamento, eu preciso de mais oração, eu preciso de mais conhecimento da palavra, eu preciso de mais confissão dos meus pecados, eu preciso mais da comunidade da fé, eu preciso de mais conselhos de gente sábia, que viveu mais do que eu essa área da vida, para que eu seja diferente. E isso só acontece nas variadas e multicoloridas provações. Muitas vezes a bênção de Deus se disfarça por provações, para que possamos conhecer o nosso próprio coração. Verso 12, para encerrar, ele diz, bem-aventurado. Veja, ele começa no versículo 2 dizendo que a gente tem que ter motivo de alegria por passar por tribulações, e no verso 12 ele fala bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz. Ele começa com felicidade e ele termina com felicidade. Ele diz, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, pois depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O versículo 12 é um resumo de tudo aquilo que ele veio falando desde o verso 2. Ele vai dizer que essa postura da nossa fé mostra se somos de fato salvos ou não. Veja, ele não está dizendo que é necessário fazer isso para ser salvo. Ele está dizendo que quem é salvo faz isso. Ele está dizendo que os nossos atos, que a nossa postura denuncia a nossa fé. Então essa postura mostra se a nossa fé é real. E quando ela evidencia, quando as crises evidenciam que a nossa fé não é real, glória a Deus. Porque a gente pode correr para a cruz e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu achava que eu confiava em Ti, eu achava que eu cria em Ti, eu achava que eu tinha o Senhor como meu Senhor e o meu Salvador, mas essa situação me mostra, Senhor, o quanto eu ainda estou firmado em mim, o quanto esse mundo ainda para mim é mais importante do que o meu caráter, do que a eternidade, do que a vida com o Senhor. É bom quando as situações mostram uma fé fingida, porque nós sabemos que temos que correr atrás daquele que altera a nossa fé e o nosso coração. Mas quando as tribulações expõem uma fé real, isso traz a nós alegria, de dizer, eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu não venci todas as coisas, mas olhando para isso, eu sei que o Senhor está mudando o meu coração. Eu sei que eu não sou mais a mesma pessoa. Como disse Lutero, eu sei que eu não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus eu já não sou mais quem eu era. E são as provações que mostram isso, na nossa caminhada do dia a dia. Além desses benefícios presentes, o texto nos diz que aquele que vai experimentando esta fé provada, ele não recebe só os benefícios presentes, de um caráter transformado, e consequentemente de uma vida mais organizada, de uma vida melhor dirigida. Esses são os benefícios presentes, mas ele diz, mas isso também vai se desdobrar lá para o dia do encontro com o Senhor. Alguém que está vivendo essa caminhada constante, de mostrar uma fé que está sendo provada e aprovada, é alguém que sabe que naquele dia encontrará o Cristo ressurreto, encontrará a coroa da vida. De novo, ele não está falando que essa é uma condição para aquilo, seja perfeito, então você vai receber. Não está dizendo isso, está dizendo, continue na luta, continue no progresso, se alegre pelo fato de poder revisitar a sua fé, porque além dos benefícios presentes, isso mostra que você foi salvo, e que você há de ver o Cristo,
e receber essa coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. E lembre-se, queridos, nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. E esse é o fundamento de todas as coisas. Nós só podemos nos alegrar nas tribulações e saber que elas são úteis, porque sabemos que existe um Deus que nos ama, e que Ele não faz as coisas para nos destruir, mas porque Ele nos ama, Ele cuida de nós. Nós sabemos que a fé produz perseverança, porque Deus, esse Deus que nos ama, nos deu a sua palavra, nos mostrou a sua verdade, e Ele continua a falar conosco e ensinar para nós os caminhos que são de vida e de paz, de alegria, de bênção, porque Ele nos ama. E porque Ele nos ama, nós sabemos que podemos pedir a Ele sabedoria para lidar com a vida, e Ele não vai desprezar o nosso pedido. Nós podemos pedir, porque Ele é gracioso, generoso, e há de dar a porção necessária para que possamos lidar com os desafios que nos cercam. Amém? Eu sei que às vezes a gente quer ouvir uma palavra mais, Deus vai te livrar de todos os problemas. Mas eu não posso ser infiel à palavra. Deus por muitas vezes nos livra. Por muitas vezes nos livra inclusive das consequências dos nossos erros. Mas o Pai que nos ama, nos corrige, nos instrui e quer nos ver amadurecer. A não sermos mais dependentes de gente nos empurrando para todo lado. José precisou de 30 anos de preparo e paciência para que os sonhos que ele teve como menino se completassem na corte egípcia. Moisés precisou de 80 anos para ser conhecido como um homem paciente, que tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida. Abraão precisou de 25 anos, desde a promessa do filho, ao ver Isaque nos seus braços. Porque Deus não tem pressa. Diferente do que dizem por aí, Deus não tem pressa. Já ouviu isso? Deus tem pressa. Deus não tem pressa. E às vezes a gente quer acelerar as coisas. Mas Deus tem o tempo certo para todas as, fala bem devagarzinho, todas as coisas. E se a gente aprendesse a trabalhar igual a Deus, a nossa vida seria bem mais leve. Deus sabe e Deus faz com que cada coisa aconteça no seu devido tempo. Que a gente não ande desesperado por aí, tentando forçar as coisas com impaciência, mas que possamos aprender que Deus fala conosco em todo tempo. Se você quiser voltar aí algumas páginas, em Hebreus capítulo 12, vai dizer que nós temos que ter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus. E o texto diz, Ele, vendo a glória que lhe foi proposta, passou por todos os sofrimentos da cruz, enfrentou a dor, enfrentou o sofrimento, porque Ele contemplava a glória que lhe foi proposta. O Cristo que nós amamos foi aquele que experimentou as adversidades, porque Ele contemplava a eternidade. E quando nós nos assemelhamos a Cristo e contemplamos a eternidade, passamos com alegria as adversidades que estão diante de nós, não alegres pelo sofrimento, mas alegres porque sabemos que Deus está operando em nós, apesar de e em meio ao sofrimento. Que o Senhor nos abençoe e nos faça confiar no caráter, no amor e na bondade dEle. Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.